nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E hoje para a palavra eu estou muito feliz que vai ser um tema muito especial, mas não vai ser eu que vou dar. E mais feliz ainda que eu estou, eu amo quando eu vejo os meus liderados, o povo que a gente cuida, que no meio dessa loucura Deus está usando, levantando, enviando, soprando. E eu queria que vocês aplaudissem com muito carinho o Igor. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Ai, gente, lembrar que o Igor já me deu muita raiva. Ai, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, tá? Gente, deixa Deus falar com você, vai ser sobrenatural. Esse Igor tem um talento maravilhoso, só fica fingindo de bobo na igreja. E bom que depois disso você pode conversar com ele, tá? Agradeço, podem também incomodá-lo. Tô brincando. Eu sei que não. Boa noite, tudo bem, cara? Boa noite. Só para ver se vocês iam reagir mesmo. O que eu fiz agora aqui? Além da graça. Além de passar vergonha. Não, a Jéssica tá vendo. Ela falou, não faz isso. Mas o que acontece? Eu estava fazendo o ato de chamar, correto? E o engraçado é que eu não falei nada, eu só fiz um gesto. Não foi todo mundo que olhou, mas 80% olhou. Aí fica a questão, a pergunta. A gente cantou agorinha mesmo. Quem que vai vir? Quem que vai retornar? Jesus. Será que a gente está com a expectativa muito grande de Jesus retornar mesmo? Aonde que as nossas atitudes, o nosso jeito, tem demonstrado para as pessoas que estão próximo de nós que algo que está para acontecer é maravilhoso, algo está por vir? Será que aquilo que a gente tem feito, as pessoas têm percebido que realmente a gente está com a expectativa daquilo com o qual a gente fala que a gente crê? Que é em Jesus, a volta dele? Vamos abrir a Bíblia, lá num livro que eu acho que vai ser difícil vocês achar, Gênesis 1. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que Deus criou? O homem e a mulher. Então foi Deus que criou o homem e a mulher. Foi um acidente Deus criar o homem e a mulher? Por que Ele criou? Um propósito? Porque Ele quis? Eu não sei quantas pessoas que estão aqui já ouviu sobre si ou sobre alguém que essa pessoa foi concebida por um acidente. Às vezes os pais, numa noite só, não se preveniu e pronto. Veio a nascer essa criança, esse jovem, essa mulher, esse homem. A primeira coisa que eu quero falar com você não foi um acidente. Essas pessoas a qual a gente estava próxima e alguém falou para ela que ela foi um acidente, essa pessoa não foi um acidente. Ela foi criada por Deus de propósito. Foi Deus que quis, Deus idealizou, Deus já tinha pensado. Vamos abrir a nossa Bíblia também lá em Salmo 139. Salmo 139, no versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor
dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo no deserto, o seu amor dura para sempre. O amor de quem que dura para sempre? O amor de quem? De Deus? Você tem certeza? Se eu te perguntar como que Deus te ama, você consegue me explicar? O que que Ele tem feito por você? Você conseguiria me falar? Eu pergunto porque já me perguntaram isso. Um conhecido que se diz ateu por enquanto, ele falou, mas como que você sabe que Deus te ama? O que que Ele fez por você? E se você não tiver uma certeza daquilo que você fala aqui no culto, no GC, para alguém às vezes que está ansiando ouvir uma palavra só, de alguém que tem uma firmeza em seu coração sobre Deus, para poder se entregar inteiramente para Deus, às vezes se você não souber, você pode acabar sendo pedra de tropeço, não somente para a pessoa, até mesmo para você, porque às vezes a gente começa a criar dúvidas na nossa cabeça, será que realmente eu sou aquilo que eu penso ser, ou eu estou agindo só mesmo no emocional, no habitual, de domingo, de segunda, de quarta, de sexta, nos cultos. Em Salmo 139, vamos abrir lá também? Vamos abrir 139 no versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, a gente acaba de ler aqui, mais uma vez, que quem que nos criou? Deus. Você tem certeza, Ellen, que Deus te criou? Você tem essa convicção dentro de si? Ô Duda, amanhã você sabe o que vai acontecer? Depois de amanhã também não. Você sabe, Breno? Não? Mas Deus sabe. Já está escrito lá no livro dele. Todos os dias da sua vida. Já está escrito lá. O que vai acontecer, o que vai ser, como que vai ser. Mas é meio estranho eu falar uma coisa aqui. Será que depende só de Deus para isso acontecer? Em uma família, nasce o primeiro filho. Os pais educam, criam, amam, fazem de tudo por essa criança. Essa criança cresce, tem alguns amigos, conhece algumas pessoas, começa a se envolver com algumas pessoas, e essa criança começa a ter atitudes a qual é totalmente ao contrário daquilo que o pai tinha ensinado. Nasce o segundo filho. Da mesma forma, esse filho é amado, é cuidado. Os pais ensinam um caminho correto que se deve seguir. E essa criança começa a crescer, vai para as escolas, começa a conhecer novos amigos, novas pessoas, só que se torna uma boa pessoa. Mas por quê? Tem os mesmos pais, teve a mesma educação, o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo lar, só que tomaram caminhos diferentes. Por quê? Por quê, Nath? Escolha. Deus já escreveu os nossos dias. Deus tem um plano, um desejo, uma vontade para nós. Só que isso só vai concretizar se eu permitir Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer na minha vida. Volto a falar.
Deus nos criou de propósito. Deus nos gerou no ventre da nossa mãe de propósito. Mesmo que uma mãe possa dizer, mesmo que uma mãe possa se esquecer de um filho, Deus que o criou no ventre da sua mãe, não te esquece. Ele te ama. E Ele te ama para sempre. O amor dele é eterno, não tem limite. E a gente vê isso e viu isso através da vida de Jesus Cristo. Por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E continua fazendo. Tá, Igor? Deus me ama, Deus me criou. Se eu fazer uma pergunta, quantos aqui têm a certeza que foi chamado por Deus? Levanta a mão. É uma certeza mesmo. Amém, pode abaixar. Deus os chamou. Aí fica a pergunta, não precisa responder, não precisa levantar a mão. Vocês responderam a esse chamado? Porque quando alguém chama alguém, igual eu estava aqui falando com o Breno, falei com a Nath, falei com a Duda, eles logo me respondeu. Será que a gente tem respondido ao chamado de Deus? Aí fica a outra pergunta. Deus me chamou, tá, aí eu vou para perto de Deus. Cheguei perto de Deus. Aí Ele me dá um chamado. Ele me convoca para algo, para fazer algo, para um propósito. Cada um tem um chamado e um propósito, eu posso dizer, específico. Mas a gente também tem um chamado e um propósito geral. Alguém chuta qual seria um chamado e um propósito geral de todos? O ID? A gente cantou agorinha mesmo, e é uma música que eu tenho uma certa, não dificuldade para poder louvar e dizer ela, mas eu mais louvo ao Senhor com ela e canto profetizando sobre a minha vida, porque eu sei que não é minha realidade hoje. Quando fala que eu estou gastando toda a minha vida em prol dele. Isso é muito sério. Mas eu canto, eu adoro e louvo, porque com a consciência que eu estou profetizando, e isso um dia vai ser realidade da minha vida, em nome de Jesus. Mas hoje eu sei que ainda não. Aí fica a pergunta para vocês também. Como vocês têm gastado a vida de vocês? É engraçado que a gente fica muito grudado no telemóvel. É uma tecnologia muito boa para a gente. A gente faz de um tudo com isso. Hoje praticamente a vida quase se resume a isso. A gente paga as contas com isso. A gente faz compra com isso. A gente faz de um tudo com ele. E tem uma função nele que a gente consegue identificar quanto tempo a gente tem estado nele. Quantas horas a gente gasta do nosso dia nele. E o mais legal é que ele consegue demonstrar quanto tempo em cada aplicativo a gente tem gastado com ele. Aí fica a pergunta. Do Instagram, quanto tempo vocês ficam durante o dia? No YouTube, no WhatsApp. Aí fica a última pergunta. Quanto tempo vocês ficam lendo a palavra do Senhor? Quanto tempo vocês ficam admirando e se relacionando com Deus? E eu não falo só na questão, às vezes, do devocional, que muita gente fala, vai fazer o seu devocional no quarto, na hora que você acordar, ou quando você for dormir, ali naquele cantinho. Isso é essencial para uma vida cristã, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos alimenta durante o nosso dia. Mas durante o nosso dia, às vezes quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, às vezes a gente tem um hábito de colocar como se não fosse um tempo que a gente pode gastar e ter com Deus. Eu acho que o pastor Rafael perguntou na segunda-feira na reunião sobre uma questão do nosso trabalho. E eu falei que eu tenho uma visão hoje, que o meu trabalho é um tempo em um local onde Deus me proporciona, não simplesmente para ganhar o meu dinheiro, para sustentar minha família, ter do que comer, mas principalmente é um lugar onde que às vezes eu estou indo, não conheço a pessoa que está lá, não conheço as pessoas que estão trabalhando lá,
é uma grande seara para me poder pregar, testemunhar a Deus. Ou então, às vezes, se eu tiver dificuldade para evangelizar ou falar para alguém de Deus, que não é fácil, às vezes eu fico pensando, não, eu vou chegar no metro e vou abordar qualquer pessoa e vou falar de Deus para essa pessoa. Na hora que eu vou, meu coração começa a disparar, minhas pernas começam a bambear, eu chego na pessoa e já viro. Só que eu vou e começo a orar por ela. Ao invés de eu ser o evangelista, um pregador ali, eu vou ser um intercessor. Por isso é importante às vezes a gente ter a ciência de qual é o nosso chamado. A gente foi convocado para quê? Para pastorear? Para evangelizar? Para louvar? Mas cada um só vai descobrir isso tendo o seu relacionamento com Deus. Às vezes a gente pensa, não, mas vai ser muito difícil. E às vezes não é. Às vezes Deus nos dá uma habilidade extraordinária para fazer algo. E às vezes esse é o nosso chamado. Às vezes você tem uma capacidade de cuidar de alguém, de zelar, de se preocupar. Isso é uma vida de um pastor. Às vezes você tem uma facilidade tremenda de cantar, que não é a minha, não mesmo. Então essa vai ser o seu chamado. Às vezes você tem uma facilidade muito grande de comunicar com alguém, de fazer amizade. Você não é tímido. Às vezes é esse o seu chamado, ser evangelista. Mas para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa se preparar. É engraçado porque quando a gente vai fazer a faculdade, ou então vai procurar algum emprego, a gente entrega os currículos. E às vezes, quando a gente vai entregar os currículos, naquela vaga que só tem uma, chega a 100 currículos. E qual currículo que vai ser escolhido? Qual? O mais qualificado, o mais preparado. E por que às vezes a gente não leva isso para o nosso chamado? Para aquilo que a gente tem que fazer? A gente tem se qualificado, a gente tem se preparado para cumprir o nosso chamado? Seja ele de pastor, seja ele de evangelista, seja ele de adorador. Fora outros. Por que a gente não se prepara às vezes como se deveria? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos o quê? As boas obras, as quais Deus preparou para nós. Eu, Igor, será que eu tenho realizado as boas obras que o Senhor tem me pedido? Quantos aqui são imigrantes nessa nação? A maioria. Quando eu e a Jéssica viemos para Portugal, a gente colocou diante do Senhor, a gente orou, e Deus nos direcionou para vir. Deus nos chamou para essa nação. E eu creio que cada um de vocês que veio para cá, eu imagino que também, pelo menos a maioria que eu conheço, que já me relatou, também orou ao Senhor, buscou direção e Deus os chamou para essa nação. Com um propósito. Só que chegando aqui, muitas coisas acontecem. A nossa correria, a correria da vida de um imigrante,
não é fácil. É uma lapuda muito grande. Só que a gente veio para essa nação com a certeza que fomos chamados com um propósito. E às vezes essa nossa correria, essas nossas distrações do dia a dia, acaba apagando e nos fazendo nos esquecer daquilo para qual a gente está cá. Que é qual? Fazer o propósito a qual Deus nos colocou nessa nação. Mas eu quero falar nessa noite, Deus me chamou para cá. E até hoje, eu lembro que tem um vô, eu e a Jéssica chamamos ele de vô, é o vô de uma amiga nossa, um grande homem do Senhor. Ele me deu uma palavra de Jeremias, falando que, em base dessa passagem, eu viria para essa terra, para esse propósito. E uma outra pessoa totalmente diferente, de outro vínculo, me deu a mesma passagem. E o mais engraçado é que há mais de 10 anos atrás, eu estava numa situação onde que eu ainda não tinha me rendido ao Senhor, não o conhecia como o conheço hoje, e fui numa igreja pequenininha. Quem era lá de Belo Horizonte vai conhecer a região de Palmital. Fui lá na igrejinha e me convidaram. E tinha uma senhora, uma pastora dos coques. E no final do culto, ela chegou para mim e falou: posso orar por você? Eu, pode. E fiz assim, com a cara de deboche. E ela falou: nó, eu te vejo um dia ainda pregando para jovens. É bacana, porque hoje está se testificando. É a primeira vez que eu estou pregando num culto de jovens. E hoje Deus me fez lembrar disso. Só que o mais triste disso tudo é que eu ri na cara dela. E ela só ficou rindo para mim com aquela cara mais mansa, mais doce do mundo. E pronto, e hoje estou cá. E quantas vezes, às vezes, alguém chegou para você e disse: ó, Deus vai te usar dessa e dessa forma. E às vezes você desacreditou. Eu quero nessa noite trazer à sua memória tudo aquilo que Deus já falou contigo. Eu quero que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus possa despertar no coração de cada um de vocês esse chamado, a qual Deus já colocou no livro dele, no caderno dele, lá anotado com a mão dele, para que você possa realizar. Ah, Igor, mas eu não senti ainda que fui chamado por Deus. Eu não ouvi Deus me chamar. Se você está aqui, eu te garanto que foi porque Deus te chamou. E não vai ser de uma forma, às vezes, que Deus vai chamar de uma forma com uma voz estrondosa, como Moisés ouvia lá no deserto e tal. Às vezes vai ser com uma voz de alguém conhecida. Um exemplo é o profeta Samuel. Quando pequeno, sendo cuidado pelo profeta Eli, Deus chamou Samuel: Samuel, Samuel. Samuel: ô Eli, o que foi, Eli? Não, estou te chamando, não, menino, vai dormir. Aí o Samuel foi e voltou a dormir. Aí Deus chamou Samuel de novo: Samuel, Samuel. Aí o Eli: ô profeta, falando com o profeta Eli: você me chamou, eu estou te ouvindo. Ô menino, estou te chamando não, vai dormir de novo. Só que aí ele depois percebeu na terceira vez. Olha, e falou com Samuel: ó, quando você ouvir de novo, fala: Senhor, pode falar, teu servo te ouve. Então Deus, quando te convidou para vir cá nessa noite, Ele pode ter usado a boca de alguém para simplesmente dizer que você foi criado pela vontade dEle e com um propósito, seja ele para alcançar alguém que não é do seu vínculo familiar ou alguém que é da sua família. Quando eu me converti, eu e a Jéssica, a minha esposa, a gente se converteu junto.
praticamente. Ela foi primeiro, eu fui logo após, mas a gente batizou junto, a gente foi no encontro com Deus junto, a gente fez tudo junto. E Deus chamou a gente. E quando Deus nos chamou, e tinha um propósito para isso, o que aconteceu? Na casa dela, os pais dela se converteu ao Senhor, a prima dela se converteu ao Senhor, os tios dela, as tias dela se converteu ao Senhor. Hoje toda a família está nos caminhos do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. E a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Quando a gente pensa que algo possa ser bom para a gente não tem menção do que é bom. E Deus tem isso para a gente. Basta a gente receber, basta a gente aceitar. Eu quero orar nessa noite, e eu vou pedir o favor de cada um de vocês. Podem ficar de pé. Eu quero que vocês possam agora, quem tem essa certeza de que já foi chamado, que escutou Deus chamando, feche os seus olhos e tenta trazer à memória o dia a qual aconteceu esse momento que Deus chamou. O que você tem feito após esse dia? Você tem atendido a voz do Senhor ou você tem atendido a sua própria voz, a sua própria vontade, os seus próprios desejos? Você que foi chamado, mas não tem a certeza para quê e o porquê e qual é o propósito, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço pela oportunidade de estarmos aqui em tua presença e peço mais uma vez graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que possa, Pai, sobre esse coração trazer nessa noite a certeza e a convicção para o que essa pessoa foi chamada e para qual propósito. Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse coração possa agora, Pai, arder. Que essa pessoa, Pai, venha sentir, Pai, a Tua presença testificando aquilo que o Senhor tem falado nessa consciência, Pai, nessa mente. Pai, blinda essa mente nessa noite contra todo o levante do inferno que tenta, Pai, impedir de essa pessoa receber aquilo que o Senhor quer entregar. Deus, para as pessoas, ó Senhor, que um dia ouviu, Pai, de alguém que ela foi um acidente, que não era para ter nascido, Pai, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora essa mentira. Se essa mentira até hoje a prejudicou, a impediu de romper naquilo a qual o Senhor tem para ela, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que seja quebrado, ó Pai, que seja caído por terra agora este mal, essa mentira. Desata, Pai, essa vida, quebra essas correntes e faça, ó Pai, ela enxergar que ela foi criada de propósito pelo Senhor, que o Senhor a criou, Pai, para um propósito lindo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu oro ao Senhor nessa noite, para que possa trazer o convencimento e o despertar para o nosso chamado, ó Pai, para aquilo que a gente tem que fazer, a qual o Senhor tem nos confiado. Se a gente está nessa nação, Pai, é para poder fazer algo, e esse propósito, muito além de ganhar nossa família, é para que a glória do Senhor
seja conhecida na sua plenitude, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite, Pai, em nossas vidas possa ter um impacto imenso, aonde, ó Pai, em cada passo que a gente vier a dar, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, que a gente venha levar, Pai, o pleno conhecimento da Tua glória através das nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, entrega, Pai, nessa noite chamados, entrega, Pai, direções, ó Pai, para a qual o Senhor tem para essas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, faça-os enxergar, Pai, faça-os enxergar, Pai, assim como o Senhor fez com Eliseu, quando Eliseu viu, Pai, aquele tanto de carruagem, cavalos de fogo. Deus, abre os olhos desses jovens, ó Pai, desses homens, dessas mulheres, para que eles possam conseguir enxergar aquilo, ó Pai, que o Senhor tem entregado para elas. Deus, nessa noite, que aqui ainda houver um coração que ainda não se rendeu ao Senhor, Pai, que às vezes tem dúvida, medo, insegurança, vergonha, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça arrancar agora, Pai, desse coração, esse medo, essa insegurança, e ajuda essa pessoa, Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, a vir a se render e conhecer o Senhor plenamente, Pai, para que ela possa ter realmente uma vida aonde que ela venha deslanchar, Pai. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho. Que cada um de vocês nessa noite comece a orar no seu lugar. Se você tem dúvida do seu chamado, peça a Deus agora para que Ele possa te mostrar, que Ele venha trazer agora na tua mente, nos seus pensamentos, na sua consciência, no seu coração, aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que Ele criou já para você, antes mesmo de você nascer. Que comece a orar no seu lugar, peça a Ele para te mostrar e te revelar. Nessa noite, alguém que está aqui no nosso meio sentiu mesmo no seu coração uma convicção muito grande que Deus está te entregando um chamado, que Deus despertou um chamado a qual estava dormindo, que estava apagado, que estava esquecido, vem aqui na frente para a gente orar junto. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa direcionar e trazer a convicção daquilo a qual o Senhor a chamou. Que nessa noite, Pai, ela possa, Pai, se entregar literalmente a esse chamado. Que o Senhor possa capacitá-la, prepará-la, para que ela possa cumprir a Tua boa vontade. Deus, em nome de Jesus, desde já eu já repreendo, ó Pai, da vida dela, todo empecilho, todo levante do inferno que tentar pará-la. Que o Senhor possa ajudá-la, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, em nome do Senhor Jesus. Se você que está em nosso meio também nunca entregou sua vida ao Senhor, às vezes já teve a oportunidade de aceitar Jesus na sua vida, na sua casa, mas por qualquer motivo que seja, como vergonha, medo,
incerteza. E às vezes nessa noite Deus tocou no seu coração, trouxe um fervor no seu coração. Não vou falar um tremor, mas trouxe um temor sobre o seu coração. Eu quero te convidar que você venha aqui na frente. Você que não entregou a sua vida ao nosso Senhor Jesus, mas deseja nessa noite entregar. Vem aqui na frente para a gente poder estar orando. Pai, eu te agradeço nessa noite, te agradeço muito pela vida de cada um que está aqui. Deus, que o Senhor possa sustentá-los, direcioná-los, abençoá-los, abençoar a casa, a família, os trabalhos, os estudos, os projetos, os sonhos, mas que principalmente, ó Pai, esses sonhos possam estar alinhados com os sonhos do Senhor para ela, para ele. Deus, em nome do Senhor Jesus, que daqui para frente possamos conseguir romper e que possamos ter, ó Pai, a ciência da urgência que precisamos ter de nos preparar para aquilo a qual o Senhor vai fazer em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos levantar a mão, gente? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse dia. Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta sexta-feira. Obrigado, ó Pai, por esta noite maravilhosa a qual o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, ó Pai, pelas dádivas da vida, Senhor, pelas misericórdias, pelo Teu amor, pelo Teu zelo conosco, com a nossa casa. Pai, que nessa noite possamos voltar, Pai, aos nossos lares, guardados pelo Senhor, protegidos, ó Pai, pelas Tuas mãos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E que o Senhor possa guardar, Pai, cada família aqui representada, seja ela que esteja aqui em Portugal, seja que esteja no país, ó Pai, de origem. Que em nome do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor possam continuar sendo derramadas e que os nossos olhos possam conseguir contemplar as bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.